Deveres do advogado. Pois bem, vamos falar um pouquinho agora sobre os deveres do advogado. Quais são esses deveres, Priscila? Eu sei que o advogado tem direitos lá previstos no artigo 7º, não é, do Estatuto da OAB. Mas nem só de direitos vive um advogado. O advogado também tem deveres. Deveres para cumprir com o seu cliente, deveres para cumprir no exercício da sua profissão. Então vamos tomar nota agora do que o advogado pode e não pode fazer, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Isso é muito importante. Então são deveres para com os quais ele deve cumprir e alguns que ele deve se abster de fazer, ou seja, ele não deve fazer, sob pena de poder incorrer ali em alguma infração disciplinar. Então, vejam comigo o que está previsto lá no artigo 2º do Código de Ética e Disciplina, que fala os diversos deveres do advogado. Então, quando a gente fala em deveres do advogado, nós temos que é dever, vou colocar aqui para vocês, é dever do advogado, não é? Preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Ou seja, ele deve preservar a cada sua conduta, né, a dignidade da profissão como uma classe, uma categoria, ele deve preservar, né, ele deve ter condutas condizentes com a profissão a qual ele exerce. Ele deve atuar, pessoal, com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Este atuar com destemor, vocês podem pensar aqui, mas Priscila, como seria este atuar com destemor? Então você não precisa temer nada, não precisa temer o juiz, temer retaliações, temer consequências, você tem que atuar e fazer o que deve ser feito. Agindo com independência, honestidade, decoro, lealdade, dignidade, boa-fé. Então, no exercício da sua profissão, é isso que você deve preservar. Depois, você deve velar pela sua reputação pessoal e profissional, ok? Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional, sim, para você ser um profissional capacitado, né? Tanto na esfera pessoal como na esfera profissional. Então, você estar ali atualizado, você saber exatamente o que o seu cliente tem ou não tem de direito, né? Então, um aperfeiçoamento pessoal e profissional. Estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Então, veja, pessoal, nós temos aqui algo bem importante, né, de a gente mencionar. Vocês devem estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação. Por quê? Primeiramente porque o advogado tem a obrigação, né, de aconselhar lides temerárias. Então, o advogado não pode ficar aconselhando lides, ainda mais se forem temerárias. Mas, de toda forma, você sempre deve preservar, você deve querer, né, fazer a conciliação entre as partes. Você deve querer o quê? Conciliar as partes. Então, o que você deve observar aqui comigo? Sempre que possível, devemos o quê? Estimular, não é? Estimular a conciliação, a mediação entre os litigantes. Para que evite, né, a gente esteja ali prevenindo novos, futuros litígios, ok? Aí, por isso que eu até coloquei aqui para vocês, ó. Também, como dever eu tenho, desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Eu vou dar um exemplo, sempre gosto de dar um exemplo sobre isso. Trabalhei num escritório, já tem aí, né, já tem um tempinho, já tem um tempinho. E aí, nesse escritório que eu trabalhei, um dos sócios desse escritório pediu para que uma das advogadas ingressasse com uma ação, né, na esfera civil, em razão do lanchinho da companhia aérea. Não entendi, Priscila, calma. Ele estava nanando no avião. E aí, passou a moça com o carrinho, distribuindo, não é, os lanchinhos, bolachinhas e tudo mais. E ele perdeu, não é? Perdeu lá a comida, o lanchinho, não sei o que ele perdeu. Pois bem, e aí ele queria entrar com uma ação contra a companhia aérea, porque quando ele acordou,
e pediu o lanchinho, né? Pediu lá para a aeromoça, falou, aeromoça, por favor, eu queria o lanchinho, eu perdi, eu estava dormindo. Ela, então, senhor, mas nós tentamos te acordar. O senhor não acordou e o lanchinho acabou. Ele falou, pois então, mas eu tenho direito ao lanchinho. E aí ela falou, mas senhor, eu sinto muito, acabou. Então ele queria entrar com uma ação de danos morais, não é, contra a companhia aérea, em razão da ausência do lanchinho. Pois bem, gente, essa é uma lide totalmente temerária e que você deve desaconselhar. É claro, numa relação de subordinação, com um advogado empregado, você, né, por vezes fala assim, não, vamos fazer a ação, se o senhor quer que eu faça, a gente faz a ação, né, foi o que fizeram. A ação, levaram uma improcedência, por óbvio, mas é a função do quê? Desaconselhar. Olha, isso aqui é uma lide temerária, não há respaldo legal para isso, né? A ausência do lanchinho não gera dano moral, né? Não tem cabimento esse tipo de ação, movimentarmos toda a máquina do Poder Judiciário em razão do lanchinho, da bolachinha, do suquinho, né? Tem causas mais importantes, mas Priscila, ele estava com fome, pois é, mas isso não gera dano moral, não é verdade? Pois bem, então aqui, como advogado, você tem, não é? O dever de desaconselhar lides temerárias. Como você também tem o dever de zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia. Sim, zelar pelos valores. Ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. Sim, é um dever seu. Ater-se, quando no exercício da função de defensor, à defesa dos necessitados. É um dever seu. Contudo, entretanto, você deve abster-se, ou seja, não deve. O que você não deve fazer? Vimos aqui o que você deve. Tudo isso aqui que nós vimos é um dever, Priscila, é um dever. Agora a gente deve observar o que você não deve fazer. Ou seja, você não deve utilizar de uma influência indevida em seu benefício ou do cliente. Então você lá sabe que é amigo do juiz, você fala, fica tranquilo, eu sou amiga do juiz, eu consigo pra gente reverter essa situação, reverter esse julgado, fica tranquilo que eu consigo mudar esse panorama. Você não deve. Vincular seu nome, ou nome social, a empreendimentos sabidamente escusos, aqueles empreendimentos duvidosos, não é? Emprestar concurso aos que atentem contra a ética, né? Então, fazer uma parceria ali, né? Com aqueles que atentem contra a ética, a moral, a honestidade, a dignidade da pessoa humana. Entender-se diretamente com a parte adversa, que tenha patrono constituído, né? Então, entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste. Como assim? Eu chamo isso aqui de fura-olho. É o coleguinha fura-olho. Então, você tá lá numa audiência, não é? O advogado da parte contrária não chegou, mas o cliente dele chegou. Você olha para a parte e fala, então, vamos fazer um acordo? Ah, ela vai falar assim, mas meu advogado ele não chegou. Você fala, não tem problema, a gente faz aqui nós dois. Olha, a proposta é muito boa, eu acho que você tem tudo para ganhar. E assim, né, acho que é totalmente plausível, né, isso que nós estamos propondo para você. Porque o que você está pedindo, você sabe que você não vai ganhar, o juiz não vai dar, então assim, vamos fazer um acordo, esse acordo é muito bom. Aí a parte fala, não, tá bom, né? Se você acha que realmente não tem condições de eu ganhar, não tem não. Ou seja, eu deixo a parte fragilizada ali, né, sem advogado, negocio com ela, eliminando o advogado da jogada como se ele não existisse, né, furo o olho do coleguinha, né, e vou lá e negocio diretamente. Isso eu devo evitar, não é? Eu devo me abster, melhor dizendo, evitar não, eu devo não fazer. É o que você não deve fazer, né? Portanto, você não deve entender-se diretamente com a parte adversa que tenha advogado constituído. Você também não deve ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Sim, né? Porque se você tem vínculos negociais ou familiares, é claro que você pode tirar alguma vantagem disso. Por isso que você não deve. E você também não deve contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Pessoal, aqui é importante a gente mencionar. Nós temos uma tabela na OAB que traz o valor mínimo que deve ser cobrado.
Então, você, como advogado, você é obrigado a exigir aquele mínimo. Então, vamos supor que o mínimo a ser exigido na tabela da OAB é R$3.000. Então, esse é o valor mínimo que você deve exigir. Por que, Priscila, esse é o valor mínimo que eu devo exigir? Porque a tabela traz o mínimo para aquela situação, para aquela ação. Menos que isso é vedado. E mais eu posso. Eu tenho estabelecido pela OAB que deve ser minimamente cobrado. Ou seja, justamente para a gente não ficar discutindo o preço mais baixo, o fulano faz um preço mais baixo, o outro faz um mais baixo, mais baixo. Não. Tem um valor mínimo e esse valor mínimo deve ser cobrado. Abaixo do que isso é vedado, ok? Até mesmo para que a gente consiga fazer uma concorrência balizada com um mínimo estipulado. Perfeito? Com base nisso, vimos aqui os deveres do advogado, estudamos o artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB, vimos o que ele deve e também o que ele não deve, ou seja, o que ele deve se abster de fazer, sob pena de incorrer em uma infração disciplinar e ter que responder aí um processo disciplinar. Então, tomem nota.